Hoje a gente vai falar de anatomia da circulação fetal e sexta a gente vai falar de anatomia dos seios paranasais, tá? E aí a semana que vem eu vou buscar uns temas bem legais aí na área de neuro, que aí também abrange um pouco o pessoal da psicologia que tiver interesse, tá? Então eu vou passar, então vocês podem colocar os nomes e os e-mails no chat, tá? Para fazer o certificado. Então, gente, me fale, vocês estão vendo aqui direitinho? Pode responder no chat se está vendo direitinho o slide. Sim? Então, a gente vai começar a falar sobre a circulação fetal, tá? O feto está ligado pelo cordão umbilical, né? A placenta, que é o órgão aí que desenvolve e liga, implantado no útero da mãe, e liga aí com o feto durante a gravidez. Então, através de vasos sanguíneos, a gente tem essa ligação entre a mãe e o feto, né? E o feto vai receber aí todo apoio, todo o suporte de oxigênio, de nutrição para a vida dele aí. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a anatomia dessa estrutura aqui, do cordão umbilical. E também da circulação fetal. Nós temos, no cordão umbilical, nós temos 2 artérias e uma veia, tá? Então, a gente pode observar aqui, nós temos 2 artérias e uma veia, uma grande veia aqui, essa em vermelho, e 2 artérias. A circulação sanguínea no feto, ela é um pouco diferenciada, né? Então, a gente vai começar a visualizar. Observe aqui, o sangue da mãe, ele entra no feto através da veia do cordão umbilical, vai até o fígado e se divide em 3 ramos. Então, o sangue chega à veia cava inferior pela veia principal. Gente, por favor, desligue o microfone de vocês. Então, a gente observa nessa imagem aqui, tá? O cordão umbilical, a veia umbilical, aonde ela vai transportar sangue rico em oxigênio, tá? Da placenta da mãe até aqui o fígado do feto. Observe que aqui é a circulação sanguínea no feto, tá? Aí nós temos aqui o fígado, aonde nós temos o ducto venoso, aonde a veia umbilical vai trazer o sangue rico em oxigênio da placenta, né, da mãe, para a circulação fetal, tá? A porção intraabdominal da veia umbilical, ela se torna o ligamento redondo do fígado, tá? Então, a gente observa que essa veia aqui umbilical, que vai entrar aqui no fígado do feto, e depois vai entrar para dentro da veia cava inferior para ir para o átrio direito, ela depois, ao nascimento, ela se transforma no ligamento redondo aí do fígado. Então, é um resquício embrionário que nós temos lá no fígado, tá? Observe as 2 artérias umbilicais trazendo sangue misto das artérias ilíacas internas, tá? Aqui, saindo aqui da circulação do feto, com sangue misto, né? Que ele tem oxigênio e gás carbônico, sai das veias, das artérias ilíacas internas, para formar aqui o cordão umbilical. Gente, eu não sei se eu vou conseguir responder todas durante a palestra, se tiver dúvida. Então, de repente, a gente deixa para o final, tá? As dúvidas da palestra, certo? Então, vamos continuar aqui. Então, a porção intraabdominal da veia, ela se torna o ligamento redondo no fígado
E nós temos um resquício embrionário também, uma estrutura anatômica lá no coração do nosso coração e no nascimento do bebê, que é o forame oval, né? Ele vai virar a fossa oval no coração após o nascimento. O forame oval normalmente se fecha ao nascimento. O fechamento anatômico dele ocorre no 3º mês e resulta aí da adesão do septo primo na margem esquerda do septo septum. Assim, o septo primo forma o assoalho da fossa oval. Então, a gente observa aqui, ó, entre o átrio direito e o átrio esquerdo, nós temos esse forame oval, essa abertura, tá? Para a passagem do sangue do átrio direito para o átrio esquerdo do feto, e depois ele vai se transformar, ele vai fechar, por causa da pressão sanguínea que a gente observa no coração, ele vai fechar e vai se transformar na fossa oval. Então, novamente, aqui tem uma imagem da circulação fetal. A gente observa a veia cava inferior do feto. Aqui em cima já tem o sangue oxigenado, né? Aqui o sangue sem oxigênio. E o cordão umbilical, né? Então, a veia umbilical leva o sangue rico em oxigênio da placenta da mãe para dentro do fígado do feto aqui. Ela vai fazer nesse ducto venoso a ligação aqui, e o sangue rico em oxigênio vai se misturar com esse pobre em oxigênio aqui e vai para o coração do feto. No átrio direito, esse sangue tende a ir para o ventrículo direito, mas também para o átrio esquerdo, aonde eu falei para vocês aqui, nessa abertura, que é o forame oval aqui, né? Então, o sangue rico em oxigênio vai para o átrio esquerdo e também para o ventrículo direito, aonde a gente observa também sangue misto, tá? Com oxigênio e o gás carbônico, né? Nós temos também uma outra estrutura anatômica interessante na circulação fetal, que seria a ligação, tá? Aqui entre o tronco pulmonar e o arco aórtico, tá? Esse ducto arterioso aqui, arterial, que acontece, essa ligação que acontece entre o tronco pulmonar e o arco aórtico, também é uma importante fusão, fazendo com que o sangue também, o sangue pobre em oxigênio, se misture com o sangue rico em oxigênio. Então, aqui nós temos a aorta ascendente, né, do feto, o arco aórtico, e a aorta descendente ou torácica aqui, né, descendo. Então, a gente observa já a coloração mista do sangue na circulação aqui. Então, o sangue desce pela aorta descendente, a aorta abdominal, né? Aqui, a artéria aorta vai ser chamada de artéria ilíaca comum direita, artéria ilíaca comum esquerda. E as comuns vão se transformar em ilíaca externa e ilíaca interna. Então, saindo aqui da ilíaca interna, da artéria ilíaca interna, nós temos as duas artérias umbilicais, tá? Que vai sair com o sangue misto aqui para formar também o cordão umbilical em direção à placenta, tá? Então, aqui são as duas estruturas, outras duas estruturas que vão formar aí o cordão umbilical, tá? Então, a circulação fetal, ela tem características próprias, né, dela, diferente da nossa circulação e depois do nascimento. Nós temos aqui um ducto venoso, que é essa ligação mesmo da circulação da placenta com a circulação fetal, o ducto venoso, a veia umbilical anastomosando entrando aqui na veia cava inferior, dentro do fígado do feto, tá? Nós temos uma outra abertura aqui, o forame oval, que é uma abertura entre o átrio direito e o átrio esquerdo do feto, fazendo com que ocorra essa mistura do sangue aqui também nesse local. E nós temos o ducto arterioso aqui, que é essa outra comunicação do tronco pulmonar com o arco aórtico,
tá? E, por fim, nós temos também aqui as artérias umbilicais, originando aqui da artéria ilíaca interna, da circulação do feto, e aí as duas vão formar, junto com a veia umbilical, todo o cordão umbilical. Aqui é uma imagem onde nós temos o cordão umbilical com essa representação. Nós temos duas artérias e uma veia, né? Então, nós percebemos uma diferença entre a circulação do feto, né, e a circulação da gestante. Aqui uma imagem mostrando a placenta e o cordão umbilical, conectando aí a mãe no feto. Então, nós temos uma veia umbilical e duas artérias umbilicais aqui. Aqui também uma imagem, tá? Mostrando toda essa circulação novamente, né? Para a gente enfatizar realmente as estruturas, a placenta, cordão umbilical e a circulação fetal. E aqui ela a circulação invertida. Então, nós temos a veia umbilical, tá? Vindo com sangue rico em oxigênio da placenta, entra no fígado do feto, pelo ducto venoso aqui, na veia cava inferior. E aí o sangue rico em oxigênio vai misturar com esse sangue pobre em oxigênio aqui, vindo do corpo do feto, pela veia cava inferior, vai misturar e se transformar nesse sangue misto. E aí nós temos aqui no átrio direito o forame oval, onde esse sangue tende a passar para o átrio esquerdo e também para o ventrículo direito. E aí o sangue vai para o tronco pulmonar, né? E no tronco pulmonar nós temos aqui a ligação com o arco aórtico pelo ducto arterioso, tá? E aí faz novamente a mistura do sangue aqui nesse local. O sangue vai descer depois pela artéria aorta torácica e a artéria aorta abdominal, tá? Depois aqui embaixo, a artéria aorta abdominal se transforma em... Celular? Tendo palestra online. Vamos, gente, pôr no silencioso, fazendo favor. Então, nós temos aqui a aorta abdominal, se divide em artéria ilíaca comum direita, artéria ilíaca comum esquerda, e artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa. Então, da artéria ilíaca interna, origina as duas artérias umbilicais, que vão levar esse sangue misto para formar o cordão umbilical, tá? O cordão umbilical que vai aqui para a placenta. Então, essa imagem aqui representa bem essa... Espera um pouquinho. Então, voltando aqui, então essa seria toda as especificidades, né, da circulação do feto. Então, resumindo, vamos passar aqui para um quadro. Nós teríamos o forame oval, tá? Que depois, né, vai virar a fossa oval. Nós temos o ducto venoso, que vai desembocar lá que vai desembocar na veia cava inferior, tá? O ducto venoso. E ele vai virar o ligamento redondo do fígado, do feto. Nós temos o ducto arterioso, tá? Que
Consequentemente, ele vai ser a estrutura da parede do arco aórtico, não vai formar um ligamento, nenhuma estrutura específica. Ele vai ser o arco aórtico, né? Que nós vamos ver aí depois de estrutura. E nós temos as artérias, as artérias umbilicais. Então, algumas diferenças que nós visualizamos ali no feto, né? Na circulação fetal. Então, aqui a gente observa as artérias umbilicais, tá? A veia umbilical, o ducto venoso, o forame oval, comunicando aqui o átrio direito com o átrio esquerdo. Nós temos aqui o ducto arterioso, que vai fazer essa mistura do sangue aqui do tronco pulmonar no arco aórtico, e aqui as artérias umbilicais, tá? Originando da artéria ilíaca interna. Então, estruturas anatômicas diferentes que não existe depois, após o nascimento, né? Nós não teríamos essas estruturas. Uma coisa também importante de falar é que as estruturas anatômicas, a gente observa no livro, por exemplo, do Moore, nos livros, eles não detalham muito bem a parte anatômica, né? Quando você pega um livro de embriologia do feto, então você consegue ter mais correlações dessas estruturas no livro de embriologia. Então, eu usei, para poder falar dessas estruturas, eu usei um pouco dos livros de embriologia, tá? Porque realmente, quando a gente busca na parte da descrição anatômica, não encontra-se muita coisa. Então, a gente consegue visualizar como resquício embrionário a fossa oval, tá? No átrio direito aqui, ó. A fossa oval, ela permanece no coração, dá para visualizar depois do nascimento nas peças cadavéricas, tá? No recém-nascido, e ela era o forame oval, né? E pode acontecer da criança ela nascer e esse forame não fechar. Porque o que faz o fechamento dessas estruturas é exatamente a pressão sanguínea, tá? Quando o feto já está na fase bem avançada, desenvolvimento, a pressão do sangue circulante no feto, ela aumenta muito. O que faz que o ducto arterioso se feche, aí ajuda também o forame oval se fechar. Isso tudo devido à pressão sanguínea que modifica aí no feto, tá? Essa imagem também nós voltando nela, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a anatomia da circulação fetal. Aqui o ducto venoso, aqui o ducto arterioso, o forame oval e as artérias umbilicais originárias da ilíaca interna, tá? Observe que todo esse roxinho são sangues mistos, né? Oxigênio e gás carbônico. O azul aqui, o sangue venoso, e o vermelhinho, o sangue arterial, tá? Aqui nós temos uma imagem de uma coloração chamada de método de corrosão, aonde você tem impregnado nos vasos sanguíneos. Peraí. Vai lá com o papai. Vocês estão vendo, né, gente? Palestra em isolamento, a bebê também quer participar da palestra, não quer ficar com o papai. Então, espera só um pouquinho.
Então, nós temos aqui um método de coloração chamado método de corrosão, onde impregna a circulação sanguínea do feto com corantes e coloca também ácido clorídrico para retirar o tecido mole, e aí a gente fica com resina, né, um corante com resina, marcação de toda a irrigação sanguínea fetal. Então, observe como que o feto tem uma irrigação assim bem significativa, né? E aqui uma imagem, né, do cordão umbilical, onde nós vimos aí a estrutura do cordão umbilical com uma veia umbilical e duas artérias umbilicais, fazendo essa troca, né, de sangue, de nutrientes entre o feto e a mãe. Então, anatomicamente, não é complexo a irrigação fetal, tá? A gente, se for olhar nos pontos chaves que diferencia a nossa circulação do recém-nascido com a circulação fetal, seriam esses pontos aí que eu coloquei no quadro para vocês. O ducto venoso, o ducto arterioso, o forame oval e a veia umbilical e as artérias umbilicais aqui que vão formar o cordão umbilical. Certinho? Então, eu sei que na federal a gente não tem oportunidade de falar da circulação fetal no currículo, né? Quem fala geralmente sobre a circulação fetal é a embriologia, a histologia. Então, por isso que eu achei interessante buscar esse tema como palestra. E como palestras geralmente de 30 minutos, 35 minutos, ela também não é um tema extenso, então daria para a gente conversar, falar sobre isso. Eu vou abrir agora para perguntas, tá? Queria pedir desculpa para vocês, porque hoje meu marido realmente não está sentindo muito bem, então a Iris, a minha bebezinha, de um ano e 5 meses, fica mais me procurando, porque ele realmente não está sentindo muito bem hoje. E aí, por isso que eu tive que sair algumas vezes, tá? E eu não queria cancelar a palestra, porque foi a primeira, né, desse ciclo de palestras que a gente vai elaborar. Sexta-feira, a gente vai falar da anatomia dos seios paranasais, tá? E aí eu vou mostrar umas peças cadavéricas de um programa que eu já estou mexendo, passando mais nesse programa, então já vai dar para a gente ver alguma coisa de peça cadavérica. Mas eu achei importante citar um pouco sobre a anatomia da circulação fetal, uma vez que a gente não consegue falar desse assunto lá na federal, tá? Com os alunos. Só no Unipitã que a gente chegou a conversar, mas na federal realmente eu não tinha conseguido falar. Alguma dúvida, gente? Alguém quer trocar alguma informação? Aprendeu alguma coisa a mais na embriologia e queria trocar com o grupo? Aí pode abrir o microfone, gente. Quem quiser perguntar, pode abrir o microfone. E lista de presença está fechada, né, João? Pode abrir o microfone para falar. Ou fazer pergunta no chat. Nós temos alunos aqui de quais cursos, gente? Alguém podia falar no chat? Medicina? Tem alguns da medicina? Tem gente da biologia? Medicina? Ciências biológicas? Isso. Tem alguém da psicologia? Biologia? Vocês viram sobre circulação fetal em biologia, na embriologia, gente? Os alunos da biologia? Sim, né? Então, só para a gente... o ligamento redondo no fígado, na verdade, ele não tem uma função específica, ele prende o fígado na parede abdominal.
ele ajuda a prender o fígado ali na posição anatômica na parede abdominal, mas ele não tem uma função isolada, tá? É só isso mesmo, de fixar o fígado na região abdominal. E a gente observa também que a fossa oval, que continua no coração depois do nascimento, a fossa oval, ela também não tem uma função específica. É um resquício embrionário só. Só que costumam algumas crianças nascerem com essa fossa aberta. E aí o sangue continua misturando, e aí a criança fica com falta de ar, com hipóxia cerebral, então tem que fazer cirurgia para fechar. Isso, se o forame não fechar, depois do nascimento, ele tem não fechar sozinho, tem que fazer a cirurgia, tem. Porque senão a criança fica com hipóxia, falta de ar, fica muito cianótica, dá muitos problemas na criança. Então, tem que fazer a cirurgia mesmo. O ducto arterioso, ele faz a ligação, é uma estrutura que liga. Na verdade, depois do nascimento, não existe mais o ducto arterioso. Deixa eu te mostrar aqui. O ducto arterioso, está observando aqui? Ele fica aqui entre o tronco, é a ligação entre o tronco pulmonar e o arco aórtico, tá? E ele faz com que o sangue misto se misture com o sangue rico em oxigênio para diminuir, vamos dizer assim, a concentração de gás carbônico dele. Então, é uma forma de aumentar a oxigenação do sangue, tá? Do feto. Mas depois do nascimento, ele se fecha, tá? Ele não permanece aberto. Mais alguém quer fazer perguntas? Deixa eu ver. Mais alguém tem alguma dúvida? Qual a diferença da fossa oval e forame oval? A fossa oval, ela não tem um buraco, ela não tem uma cavidade. O forame oval tem. Eu devia ter colocado umas peças de coração cadavérica, né? Mas eu vou dar uma palestra sobre coração, circulação sanguínea do miocárdio, coronárias, e aí eu posso mostrar na peça cadavérica, tá? Então, a fossa oval é uma região mais funda, mas não tem um buraco. O forame oval é o buraco mesmo. É a conexão entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Então, observe aqui que a gente tem aqui, ó, no átrio direito, tem o forame oval, que é o buraco mesmo. Depois do nascimento, ele se fecha, faz uma parede, uma mucosa, uma membrana. E aí, de músculo também. E aí se fecha devido à pressão sanguínea após o nascimento. Mas, em específico, ele não tem função específica, tá? Não existe uma função para a fossa oval depois, não. É só um resquício embrionário desse buraco que existia entre o átrio direito e esquerdo para oxigenar o sangue. Ô, gente, esses momentos eu achei importante começar a fazer as palestras para a gente voltar a estudar, a pegar os materiais de anatomia, de outras áreas também. Você vê que a gente está falando de embriologia nesse período de isolamento, tá? E também uma forma de vocês de qualificar, né? De qualificação, a gente vai emitir o certificado. Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês. O Zoom, ele libera a gente 40 minutos, depois cai, mas se voltar no link, ele volta automaticamente. Mas ele já deu sinal que daqui a pouco vai cair, porque é 40 minutos disponível, né? Por isso que eu pensei das palestras nesse período também, nesse curto prazo de tempo, tá bom? Tem mais alguma dúvida, gente? Então, até sexta-feira.